Operário de açúcar derramou álcool na Virgem. E Maria adoçou sua vida amarga. Salvador, setembro de 2023. O sol fraco de setembro não enganava ninguém. Mesmo sem queimar a pele, ele deixava o ar pesado, grudento, como se a cidade inteira estivesse coberta por uma camada de melado derretido. Eu, João Batistinha, sim, continha no final, como gostava de me apresentar, caminhava pela avenida Beira-Mar com a camisa colada nas costas, o cheiro de óleo diesel e cana queimada ainda grudado em mim depois de mais um turno exausto na usina São Francisco, lá em Simões Filho. Carregava uma garrafa de cachaça barata no bolso traseiro, comprada no boteco do seu Zé Pelé, na ladeira da preguiça, e uma dor no peito que não era só do esforço de empurrar vagões cheios de bagaço. "Ô, Batistinha, tu tá com cara de quem perdeu a fé e o almoço", gritou Dona Maria de Lourdes, a baiana que vendia caçá na esquina da Praça Castro Alves. Ela conhecia todo mundo pelo nome e pela dor. Eu só balancei a cabeça, passei a mão no rosto sujo de fuligem e continuei andando. Não tinha ânimo nem para responder. Era a véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, e Salvador já cheirava a festa junina atrasada, porque aqui, meu amigo, junino é o ano todo. As barracas de pipoca, pé de moleque e quentão começavam a se armar perto do Pelourinho, e o som dos zabumbas ensaiavam um arrasta-pé que, em outras épocas, me faria parar para dançar. Mas naquele ano, até a música me irritava. Tinha acabado de ser demitido. Justa causa, disseram. Brigou com o encarregado, quebrou o equipamento, ameaçou o colega. Mentira. Ou quase. O que eu tinha feito mesmo foi jogar uma lata de óleo quente no chão e gritar que não aguentava mais ver criança morrendo de fome enquanto o patrão comprava o terceiro iate. Detalhe, a criança era meu filho, Davi, de 7 anos, que há 3 meses vivia só de mingau de fubá e promessas. Cheguei em casa, se é que aquilo podia se chamar de casa, um cômodo alugado na Rua do Paço, com parede de papelão e telhado que vazava toda vez que chovia. Davi estava sentado no chão, brincando com um carrinho de lata que ele mesmo tinha feito. Ao me ver, correu para mim, mas parou quando viu minha cara. "Pai, tu tá brabo?" perguntou, com aqueles olhos grandes que pareciam 2 faróis na escuridão. "Não, meu filho. Só cansado." Menti. Era com raiva. Raiva de Deus, do mundo, de mim mesmo. Foi então que lembrei da garrafa. Tirando-a do bolso, dei um gole longo, sentindo o álcool queimar a garganta como se fosse veneno. Davi observava, quieto. Eu sabia que não deveria beber na frente dele, mas naquele momento, não me importava. Até que seus olhos brilharam. "Pai, hoje é dia da Virgem, né? A gente não podia ir na igreja?" Respirei fundo. A igreja de Nossa Senhora Aparecida ficava lá no comércio, perto do elevador Lacerda. Eu não era de rezar, mas Davi adorava. E, para ser sincero, eu também precisava de um milagre. Ou pelo menos de uma trégua. "Vamos, então." E saímos, eu com a garrafa ainda na mão, ele pulando ao meu lado como se fosse o dia mais feliz da vida. O milagre, ou o começo deles. A igreja estava cheia. Velas acesas, cheiro de cera queimada, murmúrios de preces. Davi se ajoelhou na frente do altar, juntando as mãozinhas como se fosse um anjo em miniatura. Eu fiquei de pé, encostado numa coluna, observando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, toda enfeitada de flores e fitas. Era bonita, sim. Mas o que ela podia fazer por mim? Foi quando a garrafa escorregou da minha mão. Não sei se foi o suor, o cansaço ou o destino, mas a cachaça se espatifou no chão, bem aos pés da Virgem. O líquido se espalhou, molhando o tapete, escorrendo até a base do altar. Um silêncio abrupto tomou conta da igreja. Todos os olhos se viraram para mim, incluindo os do padre, que parecia prestes a me excomungar na hora. "Meu Deus, que desrespeito!" sussurrou uma senhora atrás de mim. "Isso é pecado, rapaz!" gritou um homem. Eu me encolhi, pronto para levar uma surra ou uma maldição. Mas Davi, meu Davi. Mas Davi, meu Davi, só riu. Não foi um riso de deboche, não.
Foi daquele jeito dele, meio torto, como se o mundo todo fosse uma piada que só ele entendia. O menino, com seus 10 anos de ossos finos e olhos grandes demais para a cara, se agachou no meio da igreja, pegou um pedaço de vidro quebrado e o segurou contra a luz que entrava pela rosácea. Tá vendo, pai? Ele falou, baixinho, como se só eu pudesse ouvir. Parece um diamante. O padre se aproximou, a batina preta arrastando no chão molhado de pinga. Eu já estava pronto para ouvir um sermão, para ser jogado para fora, para levar uma humilhação que ia me acompanhar pelo resto da vida no Pelourinho. Mas o velho padre Francisco, que todo mundo sabia que tinha sido capoeirista na juventude, só suspirou, olhou pro Davi e depois para mim. João de Santo Antônio, ele disse, usando meu nome completo como se fosse uma oração, você tá bêbado ou tá com a alma bêbada? Eu não soube responder. Porque a verdade é que eu tava nas duas. 3 dias antes, eu ainda achava que minha vida era só uma sequência de turnos na usina de açúcar de São Rafael, o cheiro doce e podre da cana queimada grudado na pele, e as noites no bar do seu Zé, na ladeira da preguiça, onde a cachaça era barata e as mulheres não perguntavam muito. Mas aí o Davi apareceu na minha porta, com uma mochila surrada e um papel amassado na mão. A mãe falou que o senhor é meu pai. O papel era uma certidão de nascimento. E o nome dela, Maria do Carmo, me acertou como um soco no estômago. Porque eu lembrava dela, sim. Uma noite de São João, há 10 anos, quando eu ainda era só um moleque metido a malandro, dançando forró no Largo do Cruzeiro e achando que o mundo era meu. Ela era costureira, morava na Ribeira, e tinha um sorriso que fazia esquecer até o nome. Ela tá doente, Davi continuou, sem chorar, sem implorar. Só falando. Os médicos falam que é coisa do coração. Mas eu acho que é saudade. Eu não queria acreditar. Não queria me importar. Mas quando ele tirou do bolso 1/3 de Nossa Senhora Aparecida, todo gasto, com as contas desbotadas, algo dentro de mim rangeu. Ela reza todo dia para a senhora arrumar um jeito de a gente se encontrar. E foi assim que eu acabei na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com uma garrafa de cachaça na mão e um menino que era meu sangue, mas que eu não sabia como amar. O padre Francisco não me expulsou. Em vez disso, ele pegou um pano, enxugou o altar e me olhou nos olhos. Você acha que a Virgem se importa com cachaça, João? Ele perguntou. Ou você acha que ela se importa com você? Eu não respondi. Porque a resposta doía. Davi, enquanto isso, tinha se ajoelhado diante do altar e pegado a imagem de Nossa Senhora Aparecida nas mãos. Ele encostou a testa na dela, como se fossem 2 velhos amigos. Minha mãe falou que a senhora gosta de milagre, ele murmurou. Será que a senhora pode fazer um para ela? O padre cruzou os braços. Milagre a gente pede, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E foi aí que ele me contou sobre a festa da padroeira, que ia acontecer dali a uma semana. A procissão saindo da igreja da Conceição da Praia, passando pela Avenida Beira-Mar, com milhares de pessoas, fogos, música, e a imagem de Nossa Senhora sendo levada em andor. Todo ano, João, tem gente que jura que a Virgem chorou, que curou, que salvou. Ele deu de ombros. Eu não sei se é verdade. Mas eu sei que quem acredita, muda. Davi olhou para mim, esperançoso. A gente podia levar um presente para ela, pai. Alguma coisa bonita. Eu não tinha dinheiro. Não tinha nada, a não ser as mãos calejadas e um coração cheio de buracos. Mas tinha a usina. E tinha cana. Naquela noite, eu roubei. Não foi por malandragem. Foi por necessidade. Porque quando você tem um filho que olha para você como se você fosse a última esperança, você faz coisas que nunca imaginou. Entrei na usina de São Rafael depois do turno, quando só ficavam os vigias bêbados. Levei uma sacola vazia e saí com ela cheia de açúcar cristal. Não muito. Só o suficiente. Em casa, derramei tudo na mesa da cozinha e fiquei olhando aqueles grãos brilhantes, como se fossem pedras preciosas. Davi chegou perto, curioso. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer um presente. O doce que salvou a gente.
Davi tinha só 10 anos, mas já entendia mais do que muitas crianças da Rua do Paço, lá no subúrbio ferroviário. Ele sabia que o açúcar não era para comer, pelo menos não daquele jeito. Era para vender. Para comprar o remédio da avó, que tossia sangue desde o carnaval, e o leite em pó que a gente misturava com água para enganar a fome. Vamos fazer brigadeiro? Ele perguntou, com aquela voz fina que ainda não tinha quebrado. Eu ri, mesmo sem vontade. Brigadeiro era coisa de festa junina, de barraca na Praça da Sé, de gente que tinha dinheiro para gastar com docinho a R$ 5 a unidade. A gente não tinha nem gás para acender o fogão. Não, filho. Vamos fazer uma promessa. Ele franziu a testa, confuso. Não entendia como açúcar virava promessa. Eu também não entendia direito, mas tinha ouvido a Dona Maria Betânia, a beata da rua, falando que Nossa Senhora Aparecida gostava de coisas doces. Que ela tinha um fraco por quem sofria. Que às vezes, quando a gente não tinha mais para onde correr, ela aparecia de um jeito que a gente menos esperava. Tá louco, pai? Davi coçou a cabeça, cheia de carrapicho. A senhora não come açúcar, não. Não é para ela comer, não, respondi, enquanto pegava um pano limpo e começava a embrulhar os grãos num formato que lembrava uma virgem. É para ela ver que a gente ainda acredita. Davi ajudou, com os dedinhos sujos de terra e graxa. A gente amarrolhou tudo com barbante, como se fosse um presente de verdade. Depois, eu peguei a garrafa de cachaça que tinha sobrado da última farra do Zé do bar, molhei o dedo e passei nas bordas do embrulho. Para colar? Ele perguntou. Para abençoar, menti. Na verdade, era para disfarçar o cheiro do álcool que tinha me deixado com as mãos trêmulas na noite anterior. Porque roubar da usina não era brincadeira. Se o gerente descobrisse, eu perderia o emprego. E sem o emprego, a gente perderia tudo. A Avenida Beira-Mar não era lugar para gente como a gente. Mas eu precisava chegar até a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Era lá que a imagem de Aparecida ficava exposta, toda enfeitada com flores e velas que custavam mais do que meu salário. Davi seguiu ao meu lado, olhando para tudo como se fosse a primeira vez que via o mundo. Os prédios altos, os turistas tirando foto, as baianas de tabuleiro vendendo acarajé a R$ 15 a unidade, coisa que a gente só comia no dia de Cosme e Damião, quando os ricos davam esmola. Pai, e se a senhora não gostar? Davi perguntou, apertando o embrulho contra o peito. Ela vai gostar, respondi, mais para me convencer do que para ele. Mas quando a gente chegou na igreja, o padre estava na porta, conversando com um homem de terno. Um daqueles que cheiravam a dinheiro e desdém. Eu hesitei. Gente como eu não entrava em lugar desse sem ser para limpar o chão ou pedir esmola. Vamos embora? Davi sussurrou. Foi então que o padre nos viu. E sorriu. Não daquele jeito falso, não um sorriso que parecia que ele já sabia por que a gente tinha vindo. Entrem, filhos, disse, abrindo a porta. Ela tá esperando. O milagre não veio como eu imaginava. Não foi uma voz do céu, nem uma luz dourada descendo sobre a gente. Foi o padre pegando o embrulho das minhas mãos, desamarrando com cuidado, e então, chorando. Isso aqui é açúcar cristal da usina São Rafael, ele falou, com a voz embargada. O mesmo açúcar que a gente usa para fazer os doces da festa de Nossa Senhora. Eu não entendi. Até que ele explicou. A igreja estava organizando a festa de Aparecida, que ia acontecer dali a uma semana. Mas o fornecedor tinha cancelado a doação do açúcar no último minuto. Sem ele, não teria doce para vender, não teria arrecadação, não teria como ajudar as famílias pobres do bairro. E vocês trouxeram justo isso, o padre olhou para mim, depois para Davi. Justo quando a gente estava sem saída. Davi pulou, feliz. A senhora gostou, pai. A senhora gostou. Eu não sabia se era milagre ou coincidência. Mas quando o padre me ofereceu um emprego temporário para ajudar na festa, e ainda por cima adiantou um dinheiro para comprar os remédios da avó, eu soube que tinha algo maior do que a gente ali. A Virgem e o açúcar amargo.
A noite caiu sobre Salvador com aquele cheiro de maresia e fumaça de fogueira que só setembro tem. O sol fraco do dia tinha dado lugar a um céu estrelado, mas a minha cabeça ainda ardia com o que tinha acontecido. O padre me entregou um envelope surrado, com as pontas amassadas de tanto passar de mão em mão. É pouco, João, mas dá para comprar os remédios da sua avó e ainda sobrar um trocado para vocês dois não passarem fome, ele disse, apertando o meu ombro. E amanhã você começa cedo aqui. Tem muito doce para fazer. Davi, meu filho de 7 anos, não cabia em si de felicidade. Pulava ao meu lado como se a gente tivesse ganhado na loteria, e de certo modo, tinha. Porque aquele açúcar que eu tinha roubado não era roubo, era emprestado da fábrica onde trabalhava como operário tinha se transformado em salvação. Ou em milagre. Ou nas duas coisas. Saímos da igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, lá no comércio, com o envelope guardado no bolso da calça surrada e o coração batendo mais leve. A Avenida Beira-Mar estava movimentada, cheia de turistas e vendedores de acarajé, mas a gente seguiu pelo Pelourinho, onde as luzes das festas juninas ainda piscavam nas ruas, mesmo fora de época. Em Salvador, festa é o ano todo. Pai, a Senhora Aparecida é mesmo poderosa, hein? Davi perguntou, olhando para a imagem da santa no colar que ele usava no pescoço, um presente da avó. É, filho. Ou então a gente tá com sorte demais, respondi, mas no fundo, eu sabia que sorte não explicava tudo. Porque o açúcar que a gente tinha levado para a igreja não era qualquer açúcar. Era o mesmo que eu tinha derramado sem querer no depósito da fábrica, quando o chefe me xingou de tudo que é nome e me ameaçou demitir. Eu tinha tentado esconder o estrago, mas o saco rasgado estava lá, e o cheiro de álcool, porque o açúcar estava misturado com álcool para algum processo químico tinha ficado no ar. Foi quando, no desespero, eu tinha jogado o resto num saco velho e levado para casa, sem saber o que fazer. E agora, de repente, aquele mesmo açúcar, que para mim era problema, tinha virado solução. Mas a noite ainda guardava surpresas. João! Uma voz grossa me chamou quando a gente estava passando pela ladeira do Carmo. Era o seu Zé, o segurança da fábrica. Um homem grandão, de braços grossos e olhar que não perdoava. Ele estava encostado num poste, com as mãos nos bolsos e uma expressão que não prometia nada bom. O chefe tá te procurando, ele disse, cuspindo no chão. Diz que sumiu um saco de açúcar especial do depósito. E que você foi o último a mexer lá. Meu sangue gelou. Davi apertou minha mão, sentindo a tensão. Eu não roubei nada, falei, tentando manter a voz firme. Foi um acidente. Eu ia devolver. É? Ele cruzou os braços. Então por que não devolveu ainda? E por que o padre lá da Aparecida estava falando para todo mundo que apareceu um doador misterioso com açúcar para a festa? Maldita boca pequena de Salvador. Não tinha segredo que durasse mais que um dia. Eu ia arrumar um jeito, insisti. Só tava precisando de um tempo. Seu Zé deu um passo para frente, e eu recuei, colocando Davi atrás de mim. O chefe não vai gostar dessa história, João. Ele tá falando em chamar a polícia. E você sabe como é, né? Operário pobre, sem prova, sem defesa, ele balançou a cabeça. Melhor você aparecer amanhã cedo com um saco de volta. Ou então. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu conhecia o ou então da vida. Era a mesma ameaça que me perseguia desde que minha mãe morreu e eu tive que criar Davi sozinho, sem estudo, sem ajuda, só com as mãos cansadas e a esperança de que um dia as coisas melhorariam. Vamos, pai, Davi puxou minha camisa. A gente corre. E foi o que a gente fez. Corremos pelas ruas do Pelourinho, esquivando de turistas, pulando degraus, até chegar na casa da avó, lá no Torreão. Era uma casinha simples, de parede descascada, mas com um cheiro de comida caseira que só ela sabia fazer. Mesmo doente, a velha ainda achava força para cozinhar. O que foi, meu filho? Ela perguntou assim que a gente entrou, ofegante. Parece que tão perseguindo vocês. Tão, vó, Davi respondeu, antes que eu pudesse inventar uma desculpa.
O homem da fábrica quer pegar o pai. A avó me olhou com aqueles olhos que já tinham visto tudo na vida, desde a fome até a fé. Respirou fundo, ajustou o chale nas costas e virou-se para o fogão, onde uma panela de milho cozinhava devagar, solando um cheiro que me levou de volta à infância. Sentem aí, ordenou, apontando para os bancos de madeira. Ninguém mexe com vocês enquanto eu tiver sopa quente e um terço na mão. Davi, ainda arfando, encostou a cabeça no meu ombro. Eu olhei pela janela, vendo as luzes das barracas de São João piscando lá longe, na Praça da Sé. Era setembro, mas a cidade ainda guardava restos da festa junina, bandeirinhas desbotadas, o cheiro de quentão misturado ao sal do mar. E eu, um operário de 38 anos, com as mãos rachadas de tanto carregar sacos de açúcar na usina São Francisco, estava ali, fugindo como um ladrão. Você roubou, Zé? A avó perguntou baixinho, enquanto servia a sopa. Não respondi. Não era roubo. Era pior. 3 dias antes, o gerente tinha me mandado limpar os tanques de álcool da destilaria. Sem pressa, mas sem demora, ele disse, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Eu conhecia o cheiro daquilo, conhecia o perigo. Mas o turno estava acabando, Davi estava me esperando na porta, e o salário não dava para mais um mês de remédio para a avó. Então, na pressa, o baldinho escorregou. Não foi muito, só uns golinhos, botou direto na imagem de Nossa Senhora Aparecida que o pessoal da fábrica tinha colocado no canto do galpão, para proteger a gente, como dizia a dona Marisa da limpeza. O gerente viu. Não gritou. Só olhou para mim, depois para a Virgem molhada, e falou. Você tem até amanhã para arrumar isso. Ou pago prejuízo, ou some da minha vista. Prejuízo? Uma imagem de gesso valia uns R$ 50. Mas eu sabia o que ele queria, minha demissão sem encrenca, minha saída quieta. E se eu não desse o que ele pedia, ia inventar que eu tinha bebido no serviço, que tinha sabotado a produção. Já tinha visto isso antes. Fui para casa com o estômago em nó. No dia seguinte, levei a imagem para a igrejinha do Bonfim, pedi para padre benzer de novo, limpei com pano de linho. Mas quando voltei para a usina, o gerente estava me esperando com 2 seguranças. Não adianta, Zé. Você sujou o que não podia. Corri. E agora estava ali, na casa da avó, com Davi tremendo ao meu lado e o cheiro de milho cozido misturado ao medo. A gente não pode ficar aqui, vó, falei, finalmente. Eles vão vir. Ela me olhou, pegou a imagem de Nossa Senhora que ficava na prateleira pequena, de cerâmica, comprada numa feira de Santo Antônio e colocou na minha mão. Leva ela. E vai pro lugar que eu te falei. Que lugar, vó? A casa da dona Jussara, na Avenida Beira-Mar. Ela tá devendo um favor para Nossa Senhora há 20 anos. E você também. A Beira-Mar à noite é outra coisa. O sol fraco do dia tinha dado lugar a um céu roxo, as ondas batendo nas pedras como se quisessem entrar na cidade. Corri com Davi pela calçada, passando pelos ambulantes que vendiam açaí e cocada, esquivando de casais que dançavam forró nos barzinhos. Meu peito doía, mas não podia parar. Dona Jussara morava num sobrado amarelo, quase na altura do farol da Barra. Bati na porta com as costelas latejando. Quem é? Uma voz rouca perguntou do outro lado. Sou eu, Zé. O filho da Dona Maria do Torreão. Silêncio. Depois, o som de correntes sendo tiradas. A porta abriu, e lá estava ela, uma mulher alta, cabelos brancos presos num coque, vestindo um vestido florido que parecia caro demais para aquela hora da noite. Entre, disse, sem sorrir. Mais rápido. Dentro, a casa cheirava a alfazema e cera de vela. No centro da sala, um altar com velas acesas, santos de todos os tamanhos, e no meio deles, uma Nossa Senhora Aparecida de quase 1 metro, toda enfeitada com flores e fitas. Minha mãe falou que a senhora podia ajudar, gaguejei. Dona Jussara me olhou de cima a baixo, depois virou-se para o altar. Você derramou álcool nela, não foi? Como ela sabia? Foi sem querer. Não importa. O que importa é que você veio até aqui.
Ela pegou a imagem que eu trazia, passou os dedos pelos traços de umidade que ainda marcavam o vestido da santa. Há 20 anos, A compreensão daquele momento me mostrou o valor da persistência.